Queridos irmãos, boa noite a todos. Mais uma oportunidade de estarmos juntos através deste canal de mídia para os estudos e reflexões de temas propostos hoje pelo Livro dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando do alto todo o amparo para as nossas atividades. Senhor e Mestre Jesus, que Tu possa abençoar a cada um de nós que nos reunimos através deste recurso para estudarmos as lições abençoadas do Teu Consolador prometido. Inspira-nos através do Teu amor, ampara-nos através dos nossos benfeitores da vida maior e que possamos, assim, iluminar um pouco mais a nossa caminhada rumo à perfeição. Gratos, Senhor, por mais uma vez poder estudar o Livro dos Espíritos, rogamos de Ti a permissão para iniciar as nossas atividades da noite. Assim seja. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje do Livro dos Espíritos, como já é de praxe, o tema fatalidade, que consta lá da parte 3ª do capítulo 10, que é o capítulo que fala da lei de liberdade. Então, antes de nós começarmos a ler e a refletir sobre algumas perguntas e respostas que nós iremos trabalhar nessa noite, eu começo trazendo uma colocação de Haroldo Dutra Dias, que é bem pertinente quando a gente fala do tema fatalidade. Porque quando nós pensamos nessa palavra, nesse tema, fatalidade, muitas das vezes pode nos dar a ideia equivocada de que determinadas situações ou determinadas condições de nossas vidas estão atreladas a uma questão fatal ou a um destino, ou seja, de que nós precisamos, necessitamos ou precisaremos passar por essa ou aquela situação. E Haroldo Dutra Dias, certa vez perguntado sobre a misericórdia divina, como conciliar a misericórdia divina, a morte do Cristo na cruz, ele nos traz uma colocação muito profunda para que possamos pensar, para que nós possamos refletir. Ele vai dizer que, na realidade, a cruz do Cristo era uma probabilidade que foi aceita pela grandeza desse Espírito que nós conhecemos como Jesus. Eu confesso que, quando ouvi essa colocação do Haroldo a primeira vez, eu demorei um pouco a entender e a compreender. Eu demorei um pouco a processar a informação, porque a ideia que nós sempre tivemos, ou a ideia sempre trazida
pelos dogmas e pelas explicações das mais diversas religiões, quando o assunto é a crucificação de Jesus, é de que veio Cristo para realizar a vontade de Deus e morrer pelos nossos pecados. Ou seja, uma explicação da grande maioria das religiões ocidentais, cristãs. Nós espíritas aprendemos que o Cristo veio nos ensinar as verdades do reino de Deus, que ele veio nos apresentar e nos dar a conhecer um Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Mas sempre tivemos, pelo menos eu sempre tive essa ideia, e acredito que uma grande parte de nós cristãos sempre tivemos a ideia de que ele precisaria vir, trazer a sua mensagem e padecer o suplício da cruz. Então, quando Haroldo Dutra Dias diz que era uma probabilidade, eu fiquei a refletir. Se, de fato, o evento da cruz, ou o evento da crucificação, foi uma probabilidade assumida pelo Cristo, pela sua grandeza espiritual, então era um evento que poderia ter sido evitado, era um evento que poderia não acontecer. Então, por isso, eu tive uma certa dificuldade na compreensão dessa explicação de Haroldo Dutra. Mas, refletindo com calma, pensando, de fato, o Cristo, ele não necessitaria passar por tudo que ele passou. Na visão espírita, a visão que nós temos do processo evolutivo dos espíritos ao longo da marcha através das encarnações, sabemos que o Cristo chegou ao mais alto patamar da escala evolutiva. Então, por isso, já não precisaria sofrer todo aquele processo físico que lhe foi imputado. Mas também, e foram essas as conclusões que eu cheguei após as reflexões, pensemos que se a mensagem de Jesus tivesse sido entendida e compreendida por aqueles com quem ele conviveu e para quem ele trouxe a sua mensagem, se os sacerdotes da época, os fariseus, que tanto lhe combateram as orientações, os ensinamentos, tivessem aberto os seus corações para que aquele raio de luz preenchesse as suas existências e a partir dali efetivamente eles começassem não só a ensinar, mas também a exemplificar esse reino divino, essa obra abençoada no coração do homem, provavelmente o evento da cruz não tivesse ocorrido. E certamente hoje a humanidade estivesse num estágio diferente na sua evolução espiritual. Então, eu consegui entender e compreender dessa forma essa explicação do Haroldo quanto à cruz ser uma probabilidade de que o destino do Cristo não estava
preso ou atrelado para que, fatalmente, a cruz se concretizasse. Ela acaba acontecendo pelo não entendimento da proposta que foi trazida num primeiro momento. Ela acaba acontecendo por conta do orgulho, do egoísmo dos homens daquela época. Ela acaba acontecendo porque os homens preferiram sacrificar o Cordeiro de Deus a mudar as suas perspectivas espirituais. Então, eu começo a nossa lição da noite de hoje trazendo essa reflexão, para que nós comecemos a desmistificar muitas das vezes aquela ideia que certamente muitos de nós temos, de que aquilo que me acontece, segundo o pensamento de alguns, é obra de um destino, e dele eu não posso sair. Então, nós vamos refletir, nós vamos tentar estudar algumas questões de O Livro dos Espíritos que trata desse assunto, da fatalidade. Que seria essa qualidade, essa condição do que é fatal, ou, como muitos preferem dizer, de um destino. Na questão 851, o Kardec ele fez a seguinte pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? E os espíritos, eles vão responder a Kardec da seguinte forma: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aqui nós já podemos iniciar as nossas reflexões quanto à questão da fatalidade, que eles vão dizer a Kardec que é fatal tão somente a escolha que nós vamos fazer das provas que nós queremos viver quando encarnarmos. Mas vejam que nós temos esse destino ou essa fatalidade pela prova que escolhemos, mas nós não temos o domínio, nós não temos a condição de prever todos os atos que estão ou que estarão diretamente ligados ao tipo de prova que nós escolhemos. Nos é fatal a escolha da prova, mas no decorrer da nossa existência, o que está envolvido, o que vai nos levar para o cumprimento dessas provas, ou até mesmo dessa ou daquela expiação, os pormenores, nós não podemos simplesmente saber se acontecerão ou como acontecerão. Nós estamos aí, ao escolher essa prova, estabelecendo sim para nós um destino. Mas o sucesso ou o insucesso, nós não podemos medir.
nós não podemos mensurar, nós não saberemos ou não poderemos saber como e de que forma irão acontecer. E eles ainda vão dizer com relação às provas físicas, ou seja, aquelas que nós muitas das vezes precisaremos passar para que nós possamos avançar no conhecimento, possamos avançar no sentimento. Porque eles são bem claros. Se essas provas tiverem tão somente uma relação direta com a questão moral, sempre teremos o nosso livre-arbítrio para decidir se fazemos o bem ou se fazemos o mal. Então, no que diz respeito à parte moral do espírito, ele sempre será senhor das suas ações. Então, se num determinado momento da existência, por conta da prova escolhida, esse espírito estiver diante de algo que lhe peça uma demonstração da sua fortaleza moral, e ele vir a sucumbir, se ele vir a cair, ele não pode jamais colocar isso na conta de um destino ou de um suposto destino pela prova escolhida. Não. Moralmente, o espírito sempre terá condições, sempre terá do que ele precisa para resistir às tentações, para não dar mais um passo através de uma má ação pelo caminho da ignorância. Então já observamos aqui, e aqui nós mais uma vez recorremos às nossas reflexões iniciais, a partir de uma resposta de Haroldo Dutra Dias, de que escolhemos as provas, mas alguns, ou os nossos insucessos, mesmo que nós não saibamos quais serão, ou seja, desculpe-me, escolhemos as provas, mas os pormenores que precisaremos viver ao longo dessa existência, por conta da prova escolhida, esses pormenores que, por acaso, podem nos trazer um insucesso, podem nos trazer o cometimento de equívocos, não estão fatalmente ou não são inexoravelmente a nós, seres em evolução, eles não serão jamais, em tempo algum, ou deverão ser causa das nossas quedas. Isso porque os nossos insucessos, os nossos equívocos, talvez as nossas necessidades de reiniciar essa ou aquela prova, são apenas probabilidades. Probabilidades essas que nós podemos, por nossa própria boa resolução, fazer com que não se realizem. Então o indivíduo, só para esclarecer, então o indivíduo, ele, quando ainda planejando a sua encarnação, detecta ali junto aos seus mentores, aos seus orientadores, que ele tem uma tendência ao furto, por exemplo. Então ele vai pedir que, para vencer essa má inclinação, pode pedir para nascer entre pessoas que tenham essa característica. E se isso lhe for permitido,
Ele escolheu o gênero de prova, mas ele não sabe quais são os caminhos pelas quais ele deverá seguir para vencer essa má inclinação. Então, há uma probabilidade, pode haver uma probabilidade de que ele venha a cair. Mas essa queda em acontecendo é tão somente uma ação, é tão somente uma decisão do espírito. Não é porque estava fatalmente destinado que ele encarnasse para cometer furtos. Fatalmente estava destinado que ele nascesse no meio que lhe instigasse esse mal pendor, que ele teria todas as condições de vencer. Se cair ou se vir a falir, é tão somente porque o seu espírito ainda encontra-se fragilizado nessa questão, nesse ponto. Então, vejam que há probabilidades, mas não uma destinação, não uma fatalidade. Porque eu tenho esse mal pendor, se eu encarnar no meio de pessoas com as mesmas características, fatalmente eu irei falir, eu irei cair. Não. Quando é permitido por aqueles que auxiliam o espírito na sua encarnação, é porque o espírito já tem em si elementos que podem lhe ajudar a vencer aquela má tendência. Se não ocorre, certamente ele vai repensar ao voltar à espiritualidade, vai se preparar um pouco mais até que consiga ter os elementos espirituais potencializados para que ele possa ultrapassar esse momento, esse período, essa fase do seu processo evolutivo. Na questão 852, o Kardec ele faz a seguinte pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? E a resposta dos espíritos: são, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Vejam que mais uma vez aqui os espíritos dizem a Kardec, em outras palavras, que a responsabilidade é nossa. Que não adianta nós querermos, e principalmente nós com uma filosofia espiritualista, com a certeza da existência da alma após a morte do corpo, da existência de todo um processo reencarnatório, não adianta nós querermos colocar na culpa de supostas provas as nossas quedas, os infortúnios que nos acontecem. Por isso que eles colocam aqui, eles frisam, olha, muitas das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas, são os nossos erros, são as nossas escolhas. São aquelas dificuldades que talvez quando estamos no mundo espiritual nós já tenhamos ou já achamos que conseguimos vencer, e quando colocados de volta no corpo físico, quando colocado em contato com a matéria, com tudo aquilo que o mundo físico nos oferece, nós caímos mais uma vez. Então é nossa responsabilidade.
Não é por conta da prova que nós escolhemos. Não é por conta do tipo de provação que passamos. E aí lembramos mais uma vez a resposta dada na questão anterior. A questão da fatalidade com relação à prova física, tudo bem. Talvez o indivíduo ele peça um tipo de prova aonde ele queira, por algum motivo, enfrentar a dificuldade a partir da perda de um dos membros. E ali no seu processo reencarnatório, isso é possível. Então isso ele vai enfrentar. Vamos lembrar aquele companheiro que, me perdoe, me falta o título do livro agora, e que numa determinada encarnação como feitor de escravos, se não me falha a memória, ele passava o braço dos escravos numa moenda de cana, e ele entra numa determinada encarnação precisando passar pela dificuldade da perda de um membro, mas como era uma pessoa solícita, uma pessoa que ajudava, uma pessoa que se predispôs a buscar fazer o bem, e a cada ação no bem que ele fazia, ele vai recebendo um pedaço do braço de volta, até que no dia em que ele deveria ter perdido o braço, no acidente ele perde apenas um dedo, mas não deixou, de certa forma, de enfrentar essa dificuldade. Então, com relação às provas físicas, ao serem pedidas, e se for permitido, e se houver uma necessidade a partir de um processo reencarnatório, nós não temos como fugir, mas infortúnio causado pelas nossas más inclinações no campo moral é responsabilidade nossa. Não adianta querer colocar na conta das provas ou da expiação, porque os espíritos aqui eles são bem claros. Eles vão dizer, é responsabilidade de vocês. São as escolhas que vocês fizeram, consequências das suas faltas. Há uma questão aqui que eu acredito que nos esclarece bastante com relação ao que seria essa fatalidade ou esse suposto destino a regir a nossa existência. É a questão 855. Pergunta Kardec: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Aí a resposta dos espíritos: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Então, observem que muitas das vezes a nossa solicitação, ao nosso pedido, nós pedimos para que certos perigos venhamos a passar para reorganizarmos a rota, para retomarmos o caminho. Muitas das vezes, talvez, para que nós não venhamos a cometer um mal maior do que talvez o mal anterior que cometemos. Então, vejam que nós mesmos e os espíritos que nos auxiliam em todo esse processo, eles nos permitem passar por essas dificuldades ou por esses perigos
como uma sinalização de evitar um mal que poderia nos fazer perder a encarnação. Então vejam que nós não ficarmos presos nessa ideia de que é o destino ou são as fatalidades da vida que nos regem, vejam que nós ainda temos essa oportunidade dessa sinalização vinda do alto para que nós possamos repensar determinadas ações, repensar determinadas atitudes, repensar talvez os passos que nós estejamos dando. Vejam que talvez muitos são os exemplos que nós encontramos daqueles que têm uma vida dissoluta, vivem como se estivessem na Terra a passeio ou em colônia de férias, e de repente essas pessoas passam por um perigo de certa natureza, seja um perigo relacionado à violência urbana, seja um processo de uma enfermidade que põe em risco a vida física, e ao superar essa dificuldade, muitos são aqueles que voltam diferente, repensam a vida, repensam a existência, passam a dar mais valor às relações, passam a enxergar o outro de forma diferente, passam a enxergar a si mesmo de forma diferente, e aí como que reiniciam dali uma nova existência. E por que eu disse que é uma questão que nos ajuda a entender um pouco essa questão? Porque ainda assim, o indivíduo, mesmo passando por essa dificuldade, ele poderia não aceitar ou não entender ou compreender esse sinal e continuar vivendo a vida do jeito que achasse melhor. Há um exemplo que ocorreu com um cidadão em Nilópolis, que ele foi acometido, era uma pessoa que vivia de uma maneira muito desregrada, desrespeitosa até com algumas pessoas, e num determinado momento da sua vida ele foi acometido de um câncer. E ali, alguns amigos e familiares com uma ligação com a filosofia espiritualista indicaram e o levaram para fazer um tratamento espiritual. E ao final do tratamento espiritual, ele fez uma cirurgia espiritual. E ele recebe a oportunidade da cura. Recebe a oportunidade da cura. No entanto, passado um ano de todo esse processo, onde ele se manteve uma pessoa ligeiramente tranquila, passado um ano de todo esse processo, totalmente recuperado do câncer e naturalmente recuperando a vitalidade física, ele volta aos mesmos procedimentos anteriores e, segundo algumas pessoas que o conheceram, dizia que precisaria aproveitar a vida porque ela é única e é curta e, enfim, e não mudou a sua atitude. Não demorou muito e aquele câncer que havia sido curado, ele volta em outro órgão. E dessa vez ele volta de uma maneira muito mais agressiva e fatal. E esse senhor acaba desencarnando. Então vejam que nós não podemos, quando passamos algum perigo esse que, conforme os espíritos responderam aqui a Kardec, nós pedimos às vezes para passar, para nos sinalizar, para que não venhamos a cometer um mal maior. Então, nós não podemos
jogar na conta ou responsabilizar a espiritualidade ou responsabilizar a prova que nós escolhemos se ao passar por um perigo, se nós superarmos, mas continuarmos vivendo de maneira inequívoca, desregrada, deseducada, se virmos a passar por coisa pior, que até nos cause um desencarne, ainda assim devemos assumir a responsabilidade por termos dispensado a oportunidade que recebemos e gasto de maneira indevida as nossas forças físicas, que é o caso desse exemplo que eu trouxe. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões, que também muito pode nos ajudar ao entendimento da escolha das provas e da maneira que devemos proceder quanto às provas que escolhemos, é a questão 861. A pergunta que o Kardec fez foi: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Olha que pergunta interessante. Repetindo, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E os espíritos respondem a Kardec: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará. Olha aqui mais uma vez a questão da probabilidade. Visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da boa vontade e do livre-arbítrio. Demais, sempre confundi duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Essa resposta dos espíritos aqui, eu acho que sintetiza todo o nosso assunto. Então, o espírito pede para que tem ali consigo ainda, ele escolhe viver ali no meio onde pode ter a possibilidade de atentar contra a vida de um dos seus semelhantes. Ele sabe que ele vai cometer esse assassino ou esse assassinato? Não. Porque se ele soubesse previamente, é como eles dizem, dizer que esse espírito a esse espírito estava dada a predestinação de matar alguém, de ser um homicida. E não há predestinação de ninguém ao mal. E mais uma vez aqui eles destacam, de certa forma, a questão da nossa responsabilidade. Ora, se aquele que vai cometer o ato de tirar a vida do seu semelhante, ele delibera sobre isso, ali já está demonstrado que ele usa o seu livre-arbítrio para cometer aquele ato. Então ele é responsável, sim. Ele é responsável.
Então, aquelas pessoas que muitas das vezes cometem atos violentos, cometem homicídios, e que depois vão dizer ou vão colocar uma pretensa culpa num desequilíbrio. É muito comum as pessoas que às vezes cometem esses atos dizerem: eu fiquei nervoso e perdi a cabeça. Responsabilidade do indivíduo que cometeu o ato. E aí alguns podem dizer ou podem tentar justificar: ora, mas não estava sob o impacto de uma forte emoção, não estava sob o impacto de um sentimento quase descontrolado. Ninguém se descontrola ou ninguém se emociona dessa forma da noite para o dia. Nós temos observado ao longo da nossa década atentados constantes contra mulheres, os chamados feminicídios, onde aqueles companheiros ou ex-companheiros sempre, ou se não na sua totalidade, uma grande maioria vem sempre trazer essa ideia do descontrole emocional, de estar sob o impacto de uma forte emoção, enfim. Mas o indivíduo, se nós pudermos analisar, se nós pudermos levantar a questão, talvez nós consigamos perceber que esse indivíduo já vem com pequenos atos de descontrole ao longo daquela relação. Então, por que o indivíduo não para, não reconhece, não faz uma análise própria, não busca ajuda, não tenta o auxílio daqueles que podem ajudá-lo a equilibrar esse sentimento ou essa emoção? Por isso que os espíritos dizem: olha, é ato deliberado e ele precisa responder por isso. E mais uma vez eles vão dizer nessa resposta: nós precisamos distinguir o que é a fatalidade real, que está ligada tão somente aos atos físicos. Esses existem fora de nós, nós não podemos controlar. Então, se de repente o indivíduo tiver, mais uma vez, se de repente o indivíduo precisar de passar pela prova da perda de um dos membros, isso não está no controle dele. Agora, quando chega naquele exato momento da prova, em que a decisão requer uma fortaleza moral, se o espírito vir a cair, responsabilidade dele. É ele que deverá responder, dependendo do ato, perante a justiça humana e certamente perante a própria consciência, diante da justiça divina. Meus irmãos, essas questões são bastante reflexivas, muito interessantes. Só relembrando a vocês mais uma vez, o tema é fatalidade, que está lá na parte 3ª do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade. As questões que nos foram propostas são a questão que inicia lá no número 851, e vai até 867. Eu convido a todos que possam ler, possam refletir, que certamente será muito proveitoso para a nossa vida, porque muitas das vezes nós temos a tendência de achar que estamos ligados, estamos presos a um destino, a uma fatalidade, que não temos nada mais a fazer, apenas sentar e esperar passar. E muitas das vezes o que nós precisamos é justamente o contrário. Mesmo ali, enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma adversidade, o que nos pede o alto é para que sigamos em frente. Até porque são nas adversidades, são nas dificuldades, são nas lutas do dia a dia que o espírito se robustece e caminha mais seguro,
mais confiante e mais esclarecido na direção da luz. Que possamos agora, mais uma vez, ao final dessas nossas reflexões, elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor e Mestre Jesus, para te agradecer, Senhor, essa abençoada oportunidade. Mais uma preciosa lição que nos leva a buscar entender e compreender o mundo dos espíritos e a relação com a nossa caminhada enquanto encarnados. Obrigado, Jesus, por esses momentos. Amigos que nos orientaram e nos ampararam em teu nome. Que tu possas ficar conosco, que tu possas iluminar e abençoar a nossa semana. Que a tua paz nos acompanhe e que em teu nome possamos agora encerrar a nossa atividade da noite de hoje. Assim seja. Em 2021, a Congregação Espírita André Luiz oferecerá estudos virtuais da doutrina espírita, semanalmente. Conheça as várias opções de estudo e participe conosco. Para você que ainda não conhece a doutrina espírita ou acredita que conhece muito pouco, oferecemos o Introdução ao Estudo do Espiritismo. Mas se você já tem conhecimentos básicos, pode participar do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ou do estudo de O Livro dos Espíritos, ou ainda do estudo do livro A Gênese. E se você quer conhecer o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, participe do estudo O Evangelho Redivivo. Para mais informações, acesse o link do folder de estudos abaixo e conheça mais detalhes. As inscrições são até 26 de fevereiro.